o Senhor assim, se nos permitindo o Senhor assim, continuar o estudo da igreja de Filadélfia, não é? A gente ficamos tão entusiasmados com o nome desta igreja que a gente até dividimos a mensagem a meia, não é? É isso? Nós somos a igreja de Filadélfia. Amém. Louvado seja Deus. Apocalipse 3, 7 a 13, e vamos fazer uma oração e vamos de seguida ler a palavra do Senhor. Amém? Já está aqui no quadro, que maravilha, graças a Deus. Louvado seja. Agora não falta onde pôr os óculos, está bom, espaço bastante, não? Nem estou indeciso onde é que vou pôr. Amém, graças a Deus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, como é bom estarmos na Tua presença, na Tua casa. A Ti damos adoração e glória, te pedindo que Tu nesta hora possas ser Tu a ministrar. Te adoramos. A Ti, só a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e o não são, mas mentem, eis que eu farei, que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Voltando aqui para o nosso quadro. Fugiu. A Ruth está tão empolgada com a convenção, não é? Que ela só põe a imagem da convenção. A verdadeira assembleiana é assim mesmo. Vejam que entre o texto bíblico e a mensagem ela pôs a imagem da convenção. Vejam lá. Amém, só brincar. Nós falámos a semana passada, vamos adiantando, vamos rever só o que falámos a semana passada. O destinatário da carta, claro que é o anjo da igreja que está em Filadélfia. Jesus identifica-se, o que é santo e verdadeiro. A semana passada falámos ainda que ele conhece as obras, porque a igreja pertence a ele, amém, glória a Deus, e pôs uma porta aberta. Ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E falámos nessa questão, não é? De ser de pouca força, ser pequeno, ou não ter às vezes o impacto na sociedade que a gente gostaria de ter, mas a palavra do Senhor diz que, mesmo sendo de pouca força, né, e nos anima, é que eles guardaram a palavra. A sã doutrina, permaneceram na sã doutrina. Amém. Glória a Deus. Guarda a sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, e usamos o texto de Tito. A seguir nós falamos em não negar o nome de Jesus. Amém? E quando nós falamos e referimos-nos a Pedro, né? Pedro que negou o nome de Jesus, né? E nós vimos o quanto nós tantas vezes fazemos isso da mesma maneira. E a palavra do Senhor diz ainda, em Mateus 8, 38, qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Então Deus tenha misericórdia das nossas vidas, amém? E nós possamos não nos envergonhar do nome do Senhor. Para hoje, nós vamos continuando o texto e diz, eis que eu farei, os irmãos, por favor, confiram na sua Bíblia, amém? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Deixa só dizer isto, irmãos, o que nós vamos falar a seguir, deu daqui, eu já há algum tempo que eu tinha preparado esta parte, e deu daqui uma mensagem que a gente já, para um glória do nome do Senhor, pregou lá em Clifton. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. E neste versículo nós encontramos aqui nesta carta à igreja de Filadélfia, em que eles, o que iria acontecer, Jesus diz, eles dizem que são judeus, mas não são, eles mentem, são da sinagoga de Satanás, e eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Deus ia fazer, todos iam poder ver que aqueles
que estavam ali, daquela igreja que tinha pouca força, mas que não negou a sua doutrina, que permaneceu na sua doutrina, não negou o nome do Senhor, e eles iriam ser um exemplo, e eles eram um exemplo para todos, e todos iriam vir e iam adorar, não à igreja, não a eles, a Cristo, mas como exemplo, referência à igreja de Filadélfia. Meus amados irmãos, Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Meus amados irmãos, nós temos uma tarefa importante de poder mostrar ao mundo Cristo revelado nas nossas vidas. E às vezes, irmãos, eu não sei se nós nos preocupamos o suficiente com isso. Deixa eu colocar um exemplo, irmãos. A gente mesmo num grupo do tamanho do nosso, nós temos culturas diferentes, não é? Tem os irmãos portugueses, tem os irmãos brasileiros, e dentro dos irmãos portugueses ainda tem aqueles irmãos, não é? Que são de Aveiro, não é? Aveiro? Não, como é que é? Coimbra. E tem os irmãos que são lá mais um pouquinho mais para trás, quase atrás dos montes, que é assim a minha esposa, não é, mas quase. E depois do outro Brasil tem uma diversidade enorme. Uns são de um lado, outros são do outro. Falam até, nota-se claramente, nós que somos portugueses, que eles até falam diferente, não é? E nós chegamos aqui à América, e quando encontramos uma pessoa que é da mesma terra que nós temos há coisas em comum. A gente consegue falar de coisas que são características. A gente fala de Portugal e a gente começa a falar com alguém português, e há coisas que vêm à nossa mente e a gente lembra. E às vezes a gente ouve uma expressão que já não ouvia há tanto tempo e diz, olha, o tempo que eu não ouvia falar dessa maneira e falar essas coisas e dizer isto e dizer aquilo, e nos identifica. E se alguém diz mal do nosso país, a gente fica zangado. Não é? Falou mal do nosso povo, do nosso país, a gente pode. Eu posso dizer é coisa de português. O irmão brasileiro fala que é coisa de português, eu não gosto muito. Eu, por acaso, não me importo. Mas, quando a gente não gosta, é a nossa identidade, é o que nós somos. E, de alguma maneira, fica uma marca em nós. A gente pode viver na América há muitos anos, que sempre vai ter uma marca em nós da nossa origem. Mas, irmãos, o que é que isto tem a ver com a mensagem? Essa marca que há da nossa origem e que é relevante na nossa vida, comparada com a marca que Cristo tem que fazer na nossa vida, a outra tem que ser minúscula, pequena demais. Irmãos, quando Cristo nos resgatou e nos tirou do lamaçal do pecado para uma nova vida com Ele, e Ele espera de nós que nós tenhamos em nós uma marca que é Ele próprio e tão notória que quando você encontra um cristão, você tem que... Um verdadeiro cristão, um salvo, tem que haver alguma coisa de comum tão extraordinário que não é a referência ao seu país ou à sua cultura, mas é algo tão grande do tamanho da salvação da sua alma. Algo tão grande como a eternidade. Algo tão extraordinário como a criação do mundo. Porque a palavra diz que em Cristo foram criadas todas as coisas. E quando nós estamos em Cristo, e já estou a pregar a mensagem desta tarde, que é Cristo. Quando nós estamos em Cristo, há alguma coisa tão abrangente e tão maravilhosa e tão extraordinária que nos marca profundamente e é notório. A palavra do Senhor diz, Paulo diz, sede meus imitadores como eu também de Cristo. A marca de Cristo na vida de Paulo era tão grande, era tão extraordinária, que ele podia dizer, fazei como eu faço, porque eu sou imitador de Cristo. Irmãos, e esta palavra não é só para Paulo. Não era só para Paulo dizer. Paulo refere várias vezes nas cartas para imitar a ele. E em Filipenses ele diz para a igreja ser exemplo. Amados, nós temos a obrigação, o dever, a oportunidade e deveríamos ter o prazer de se imitarmos a Cristo e chegarmos à beira de outro irmão e dizer, imita-me porque eu imito a Cristo. Isto é para todo cada um de nós. E no caso do contexto aqui, aquela igreja era um exemplo de tal maneira que aqueles que se dizem judeus e não são, mas eram da sinagoga de Satanás, viriam adorar, não à igreja, a Cristo,
pelo testemunho e o exemplo da igreja. Nós temos o dever de viver um cristianismo tão autêntico e tão real e permanecer em Cristo de uma tal maneira que onde você estiver, como você estiver, na circunstância que tiver, é possível qualquer pessoa chegar à sua beira e dizer: porquê é que tu és assim? E você dizer: por Cristo. E como é que eu faço? Como eu. Nós temos que viver de uma tal maneira que quando a gente chega num determinado local, a pessoa, qualquer pessoa que quer ver Cristo, vê em si. E qualquer pessoa que diz: e como é que eu faço para ser cristão? Tal e qual como eu. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu faço. O que é que eu tenho que fazer para ser cristão? O que eu faço. Dizer: não, a salvação é em Cristo. Claro que é em Cristo. Paulo imitava a Cristo e queria que os outros imitassem a ele. Uma grande responsabilidade para nós, irmãos, que às vezes mas a gente até fala isto muitas vezes, que a gente diz: a primeira Bíblia que o descrente lê é a nossa vida, não é que a gente fala? A primeira Bíblia que o descrente lê é só a nossa vida. É, irmão, é claro que é. E nós temos noção do peso da responsabilidade que isso tem. Você é capaz de dizer a alguém: eu sou salvo, Cristo deu a vida dele por mim, e ser cristão é ser o que eu sou. Se alguém chegasse a saber e dissesse assim: como é que eu faço para ser cristão? Você dizia: olha, tem que ler a Bíblia toda, você tem que ir ao culto, de manhã, Rosal Park, vou-te dar o endereço. Vou já mandar um text message com o endereço, tá? Tem que ir ao culto todos os domingos de manhã, tem que ler a Bíblia todos os dias, pelo menos 5 minutos. Tem que fazer, no que atrasado o pastor dizia: dê 5 minutos do seu dia a Deus. Irmãos, eu digo: misericórdia, não dê 5 minutos, dê a vida toda, né? Mas vocês, olha, tem que fazer desta maneira, tem que fazer o culto doméstico em casa, tem que orar antes dos alimentos, e você é capaz de fazer uma lista. Na maior parte das coisas que você puser nessa lista, se calhar nem estão certas, né? Por exemplo, o orar 5 minutos. Ou ler a Bíblia 5 minutos, já não sei o que é que eu disse. Irmãos, era para nós dizermos assim: você tem que ser o que eu sou. É isso que Paulo diz: você tem que fazer o que eu faço. Você tem que ter autoridade e firmeza na palavra do Senhor e em Cristo para dizer: faça como eu faço, porque eu faço o que Cristo faz. Eu faço o que Cristo espera de mim. Você diz: Daniel, mas espera, tem um problema aí, é que eu peco. É, irmão, Paulo também pecava. Davi pecou, não é? O homem é segundo o coração de Deus, irmão. Era segundo o coração de Deus. Não é o que diz a Escritura. E no dia que ele adulterou? Ficou complicado, não fica? Mano. Irmão, foi o arrependimento dele, o quebrantamento dele. O desejo dele por Cristo. Ele por Cristo? Não, irmão, Cristo não tinha vindo. Claro que foi por Cristo, porque todos morreram na esperança de algo melhor, diz Hebreus 11. Todos morreram na esperança da salvação do Messias prometido, desde lá de Gênesis 3,15. O quebrantamento e o arrependimento seu, quando você peca, é notório, tem que ser notório aos olhos do mundo. Lembra que nós falamos a semana passada, Pedro foi e chorou amargamente? O arrependimento profundo das nossas vidas, quando nós pecamos, demonstramos e estamos mostrando que estamos em Cristo e vivemos em Cristo. E por isso podemos dizer: olha, quando pecas, arrepende-te profundamente. E o mundo lá fora, irmãos, e nós dentro da igreja precisamos ver isso uns nos outros, como exemplo para as nossas vidas. E dizer: não, eu ouvi a palavra pregada, mas eu consigo ver o exemplo da palavra aplicada. Eu consigo perceber como é que eles vivem. Irmãos, o impacto no primeiro século da igreja primitiva, tem uma irmã lá em Clifton que diz que eu tenho sempre que usar quando eu chego a falar do primeiro século, da igreja do primeiro século, então já está bom, já está bom. Irmãos, a igreja do primeiro século não tinha as escrituras tudo, numa grande parte, num princípio, não tinham igreja, durante muitos anos, irmãos, a igreja não tinha a palavra escrita. Até poder fazer o download do app da Bíblia no telefone, passou muitos séculos. Até a palavra de Deus estar escrita, estar traduzida, foi em 1517. Passaram-se muitos anos, irmãos, em que as pessoas não tinham acesso à Bíblia.
E o cristianismo florescia por todo o lado. Como é que isso acontecia? Era o viver dos cristãos arraigados em Cristo e na palavra, e a palavra não era facilmente transmitida e dada como nós fazemos hoje. Irmão, tem uma série de Bíblias lá na igreja que a gente dá. Bíblias a $1, que a gente comprou ali do Dollar Store, King James. Bíblias a $2,60 que a gente mandou vir em português, que a gente mandou vir da Sociedade Bíblica. E hoje a gente pode dar a Bíblia às pessoas. E às vezes a gente acha que o grande momento evangelístico é quando você dá uma Bíblia a alguém. Não é, irmão. É quando você tem a Bíblia aplicada na sua vida. E a pessoa pode ver. E a pessoa vai abrir, recebeu a Bíblia de si, vai abrir, vai ler. E cada ponto que a pessoa lê na Bíblia, a pessoa consegue ver na sua vida. E a pessoa diz, agora eu vejo a prática. Deixa eu pôr o slide seguinte, por favor. Anunciar o Evangelho, esperar que outros recebam e cumpram sem primeiro exemplificarmos na prática em nossas vidas, é como ir a um médico que tem o mesmo problema que nós e descobrir que ele faz algo diferente daquilo que nos receitou. Você vai ao médico e diz, olha, eu tenho um problema aqui, estou com uma dor aqui enorme no braço. Diz, mas é a mesma coisa que eu tenho. A primeira coisa que você fica na sua cabeça é o que é que ele está a fazer para resolver aquilo, não é? E ele vai receita-lhe uma coisa, e você pergunta, e o senhor, o que é que o senhor faz? Ele diz, eu faço outra. Se ele tem o mesmo problema que eu tenho, acabei de me queixar, acabei de mostrar, ele tem a mesma coisa, e ele faz uma coisa e receita-me a mim outra. Quando a gente fala do Evangelho a alguém e não o cumpre, é o que a gente faz. Olha, eu tenho uma receita boa para ti, mas em mim não pega de jeito nenhum. Olha, eu tenho o problema, eu tenho a solução do teu problema. É Cristo, mas eu viver em Cristo não dá. A Bíblia tem a solução do teu problema, mas eu não quero cumpri-la. Paulo tinha, irmão, a gente pensa que Paulo é um tipo de super-homem, né? Ele entrava na igreja, né? Entrava. Irmão, é um homem como nós, né? Era um homem comum, que podia dizer, sede meus imitadores como eu de Cristo, porque ele procurava estar em Cristo. Ele procurava viver em Cristo. Nós precisamos de ter, de buscar, nós temos que, irmãos, nós temos que afligir a nossa alma para sermos assim. Nós, quando saímos a evangelizar e a falar do Senhor a alguém, ao vizinho, no trabalho, em qualquer oportunidade que a gente tem que compreender que nós temos que viver e ser aquilo que nós pregamos, para que o mundo possa entender. Você já pensou, você fala a palavra do Senhor a alguém e a pessoa diz assim, gostei muito, fala muito bonito, mas ser como ele, eu não quero. Fala muito bonito. Uma vez ouvi muitos anos atrás, irmão, um irmão pregou num culto de semana, lá na congregaçãozinha lá onde nós éramos. Eu era criança, muito bonito. Ele pregou muito bonito. Muito bom, acabou o culto. E ele está a conversar com os irmãos e diz assim, irmão, estou a construir a minha casa. Ele estava a construir a casa até pelas mãos dele. E pedi lá para a cidade a licença. E eles disseram-me, e estava a demorar, e eu disse, por favor, mandem-me a licença depressa, que eu até já comprei o cimento, e o cimento está-se a estragar, e eu nem o cimento tinha comprado. Eu não tinha acabado de pregar tão bonito. E sai com um testemunho destes. E você fica assim, meu Deus. Não, a pregação toda que ele pregou caiu por terra, irmão, por causa da mentira, do testemunho da mentira que ele acabou de contar no final. E eu fico a pensar quantas vezes eu falei de Jesus a alguém que me vê todos os dias, que olha para mim todos os dias e no dia seguinte, ou na hora, ou até antes, a palavra da salvação que eu falei caiu por terra porque a vida não correspondeu ao que eu disse. Quantas vezes, irmãos, possivelmente já aconteceu na nossa vida de nós falarmos de Cristo e a pessoa não ser capaz de ver Cristo em momento nenhum da nossa vida. Só nas nossas palavras.
Irmão, a gente tem que pregar por palavras. Não me entenda mal, irmão. Às vezes a gente fica com a ideia de que você vive o cristianismo e as pessoas vão figure it out. Eu não acredito nisso. A palavra do Senhor diz, Jesus disse, ide e pregar o Evangelho a todos. É para sair e pregar, mas é para viver esse Evangelho de uma tal maneira que a pessoa olha para si e diz, eu quero ser dessa maneira. Irmão, tem qualquer coisa de extraordinário na igreja do primeiro século, algo de sobrenatural de Deus na vida dos apóstolos, quando eles, sendo mortos, lançados às feras, as pessoas queriam ser como eles. As pessoas queriam ser daquela maneira. Irmão, a gente mata-se em convite para a salvação. Vem para Jesus, aceita Jesus. O pregador faz o apelo, a gente quase que empurra o descrente para a frente. Se ele vai de uma vez aceitar Jesus, vai aceitar Jesus. O que tu precisas é de Jesus. E na igreja do primeiro século era ao contrário. As pessoas chegavam à beira dos apóstolos e diziam, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual seria o impacto de Cristo na vida deles? Como seria naquela época que os cristãos viviam, que as pessoas criam aquele Evangelho e sabiam que aquele Evangelho os ia levar às feras? Quantos morreram a iluminar as ruas de Roma, queimados nos postes? E os corpos dos cristãos eram usados para iluminar as ruas de Roma. E naquele tempo o Evangelho crescia e as pessoas rendiam-se a Cristo. Como seria a vida dos apóstolos? Como seria a vida de Pedro? E qual seria o poder nas palavras de Pedro em Cristo, quando ele pregou e 3.000 almas foram salvas? Com pouca gente, a gente usa microfone. E ele pregou e 3.000 almas foram salvas. Como seria? E você diz, não, irmão, mas é que o Pedro era pentecostal, aquele foi o dia de Pentecostes. Claro que foi o dia de Pentecostes. E nem essa diferença você tem. É pentecostal. Se quer põe a razão, quer dizer, mas o Espírito Santo estava a descer naquele dia, o Espírito Santo também tem sido desde o dia que você aceitou Jesus. Ou não? Mas Pedro era eloquente, não era não, irmãos. Leia lá em Atos, o que ele pregou. Não tinha nada de especial. Quer dizer, tinha tudo de especial, era Cristo. Mas como seria essa forma? Como é que os cristãos viveram dali para a frente? Como é que os cristãos incomodavam tanto a sociedade? E a gente hoje incomoda tão pouco, irmãos. Eles incomodavam, onde eles passavam, era um alvoroço. Incomodavam reis, governadores, todo o mundo. A única coisa que a gente incomoda aos governadores é que eles querem o nosso voto. É. Os governadores querem o nosso voto e pedem sempre um pastor para orar por eles, não é? Eles estão a fazer o quê? Estão-se rendendo à evidência de que Cristo está em nós. Aleluia! Por favor, amados irmãos, eles estão a tentar apanhar o nosso voto. Eles estão-se passando por cristãos não sendo. Porque tem uma grande... muita gente neste país que se intitula cristão. A gente incomoda pouco, irmão. Irmão, desde que você acordou até agora, você pode dizer para qualquer um de nós que aqui está, ou para alguém que você passar na rua, o meu dia desta manhã até agora é um dia que tu devias de imitar. Devias fazer o que eu fiz, tudo como eu fiz, tal e qual como eu fiz. Devias de imitar a minha vida. Você já beira de um descrente e diz assim, olha, tu devias de render a Cristo. E uma vez eu tive uma questão muito interessante, irmãos. Eu falei do Evangelho a uma pessoa e disse-lhe, e expliquei à pessoa, salvação em Cristo, etc. Claro, irmãos, a salvação é em Cristo, só em Cristo. Somos salvos pela graça, não é por nossas obras, não é a gente que fez alguma coisa especial. E depois, quando acabei, a pessoa disse-me, e depois? E depois de aceitar a Cristo? E a resposta de Paulo seria, imita-me. Depois imita-me. A pessoa disse, foi em inglês, eu estou a tentar trazer a ideia. A ideia era mais ou menos, e depois disse como é que é, ou o que é que há a seguir, qualquer coisa assim, não é só isso, foi mais ou menos assim. O que eu devia ter dito era, depois imitas-me. Vives como eu vivo. És o que eu sou. Vocês dizem, faltou a coragem. Não é faltou a coragem, irmão. Faltou a realidade. Mas com Paulo não faltava. Com a igreja de Filadélfia não faltava.
Eles eram um exemplo real e evidente, onde Cristo estava, onde eles demonstravam a glória de Deus e viviam um cristianismo autêntico. É por isso que estas cartas são tão maravilhosas e têm falado tanto, irmãos, pelo menos à minha vida. Imitar a Cristo. Viver como Ele viveu. O mundo precisa do nosso exemplo. Cristo não precisa de nós para nada. Porque Ele é Senhor e Deus de toda a terra. Mas o mundo precisa de ver em nós. Irmão, pense comigo. Se Deus tivesse... Deus podia falar ao mundo de muitas maneiras. A palavra do Senhor diz que Ele fala de muitas maneiras, até pela criação. Deus pode se demonstrar ao mundo como Ele quiser. Ele pode fazer uma voz, soar do céu, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele faz tantas, né? E o mundo ignora, né? Mas Ele colocou a igreja no mundo para sermos um exemplo àqueles que são como nós, humanos como nós, que condenados à mesma condenação que nós estávamos, para poderem ver em nós Cristo de uma forma clara e evidente. Agindo nós, reagindo nós, falando nós de uma maneira clara de Cristo e podendo ver Cristo e o exemplo a ser seguido em nós. Esta é uma responsabilidade enorme que nós temos. Este é um chamado enorme. Temos sido chamados a demonstrar Cristo ao mundo com as nossas palavras, por certo, não estou a invalidar a pregação do Evangelho, mas com o nosso exemplo. O exemplo de uma vida cristã. Um exemplo que mexe com as pessoas que estão à nossa volta. Um exemplo a ser seguido. Um exemplo notório. Um exemplo que incomoda aqueles que não aceitam. Um exemplo que leva àqueles a quem a graça já trabalhou a quererem chegar perto de nós e quererem estar connosco. Alguma coisa sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Irmão, eu já falei aqui várias vezes. Eu acredito em milagres e gosto, amém, todo mundo gosta de milagres. Eu gosto de milagres, acredito em milagres são para acontecer. Mas não há milagre tão grande como um pecador demonstrar Cristo na vida dele. Não há coisa mais sobrenatural que não seja aquilo que acontece na nossa vida. Quando nós, pecadores, podemos agora viver em Cristo e demonstrar Cristo ao mundo. A salvação da nossa alma. Um viver contrário à carne. Um viver em santidade. Esse é o maior milagre. Isso é um ato sobrenatural de Deus, irmãos. Então busquemos-lo. Irmão, a gente quando passa por uma tribulação, uma aflição na vida, a gente vai e ora, né? Ora por um familiar, pede oração por um familiar, pede oração por uma doença. E está certo, irmão, está certo. Irmão, ora por mim, tenho esta situação, tenho aquela, irmão, ora por mim. E a gente vai e ora. Está certo? E é bíblico. Oramos pelos outros para que sereis a palavra do Senhor, é bíblico. E nós buscamos o milagre, a gente ora e ora e ora, e a gente quer ver o agir sobrenatural de Deus, e às vezes pela nossa própria vida, pela nossa própria existência, por aquilo que nós temos que ser, o agir sobrenatural de Deus em nós, a transformação, a gente, irmãos, sinceramente, se calhar a gente ora muito pouco. Se a gente puser pensar, porque comparativamente o milagre maior é aquele que acontece em nós, em que a nossa carne é rebaixada para que a glória de Deus seja manifesta. Então esse devia ser a razão principal da nossa oração. Faz o teu agir, o teu sobrenatural, a tua glória manifesta na minha vida, para que eu possa ser um exemplo, para que eu possa fazer os teus propósitos, para que eu possa cumprir o que tu determinaste para a minha vida. E isso devia ser algo que devia de afligir tanto, que a gente devia chegar à beira de um irmão e dizer: irmão, ora comigo, para que Deus faça mais em mim, para que o agir de Deus seja maior em mim. Mas às vezes uma aflição da vida, irmãos, uma coisa que está nas mãos de Deus e que Deus leva-nos, tira-nos a atenção do milagre maior, que é aquilo que tem que acontecer na nossa vida. Não, você está a entender o que eu estou a dizer? Precisamos de nos preocuparmos sobremaneira como é que está o meu viver em Cristo e o que é que as pessoas estão a ver em mim. Irmão, eu não estou a dizer que você tem que andar por aquilo que lhe dizem que você é ou deixa de ser, ou você faz ou deixa de fazer. É nisso que eu estou a dizer.
Você vai ter sempre gente, eu acabei de dizer que a igreja do primeiro século não agradou a todos e foram lançados às feras e todas essas coisas aconteceram. Eu não estou a dizer que você tem que ter uma vida que você tem que agradar à sociedade. Não é isso que eu estou a dizer, é o contrário. É uma vida que agrada a Cristo, onde Cristo é manifesto. Onde você vai ter sempre que vai ser chegar à sua beira e vai dizer: tu és maluco, eu não sei porque é que eu faço essas coisas, isso não tem nenhum sentido. Que você vai ser rejeitado por muitos, mas tem outros que vão poder ver em si Cristo. Mas todos têm que ver que tem uma coisa estranha na sua vida. Isso é estranho, claro. Algo sobrenatural de Deus. Algo fora do normal. Algo que não é comum. Algo que confunde as pessoas. Lembra o que é que a palavra do Senhor diz? É loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Ele falava do Evangelho. O Evangelho tem que ser marcado na nossa vida profundamente. Que você chega num local qualquer e ainda nem perceberam de onde você é, mas já viram que você é cristão. Ainda nem perceberam de que parte do país você é, o exemplo que eu comecei no início, não percebi, mas já perceberam que você é cristão. Já perceberam que você age como um cristão. Irmãos, não me preocupe, eu sei que eu tenho assistido muito nisso e acaba sempre por irmos ter ao mesmo lugar. Irmãos, a gente anda como o mundo, caminha como o mundo, veste como o mundo, vai aos sítios como o mundo vai, a gente faz tudo igual ao mundo. Aí de repente a gente já está com a pessoa há não sei quanto tempo e diz: eu sou cristão. Quase com medo, eu sou cristão. E o outro fala: eu também. Como é que isto foi possível? Uma vez eu fui trabalhar para um local. Eu já fiz bagels, irmãos. Já fui um local, fazíamos bagels. E nesse local eu comecei a trabalhar e para mim, falava lá com o patrão, mas nunca me passou pela cabeça de onde ele era. Há um dia que ele virou-se para mim e disse: tu és português, não és? E eu disse: sou. Diz ele: eu percebi desde o início, pela tua pronúncia, eu também sou. Eu disse: tá bom. Tá bom. Então a gente começou a falar em português, não é? Depois distraía-se até a falar muito em português e depois ele dizia, de vez em quando dizia-me: temos de falar em inglês por causa dos outros empregados que não percebem o que nós estamos a dizer. E ele entendeu isso pela pronúncia. Como é que demora tanto tempo a gente às vezes identificar um cristão? Na minha fala tem uma marca que diz que eu sou português. Na minha fala, quando eu falo em inglês, não é? Quando eu falo em inglês, acham e as pessoas entendem que eu sou português. Tenho um arrastar aqui de uma pronúncia horrível que dá para perceber que eu sou português. Diz: és português. A gente abriu a boca e viu. Se não gritar bem alto: mas eu sou cristão! Será que deu para perceber? Irmão, você está a entender o que eu estou a dizer? Não é estranho que tem uma marca tão grande na nossa vida, que é uma marca eterna, que é uma marca sobrenatural de Deus, e é tão difícil às vezes ver. E você fala com alguém e outra pessoa diz: mas eu também sou. E a primeira coisa que vem à nossa mente é: então porquê é que tu andas dessa maneira, tu vês daquela maneira, e tu fazes aquilo e tu fazes o outro? Se tu és cristão, você diz: não, está a julgar, não está a julgar, não. A palavra de Deus diz: pelos frutos os conhecereis. Não está a julgar, não. Não, tem qualquer coisa estranha aqui. E o outro do outro lado, se calhar, está a pensar a mesma coisa de nós. E está a dizer: não, mas é cristão, mas olha, esperem, não, ontem ele disse aquilo, e no outro dia eu vi fazer não sei o quê, e depois eu vi fazer não sei o quê. E esta igreja era um testemunho e era um exemplo. Até para aqueles que não eram, mas diziam que eram. Eles eram um exemplo. Eles iam vir adorar a Deus. Junto à igreja, porque essa igreja era um exemplo. Porque essa igreja estava em Cristo. Porque essa igreja permanecia na doutrina. Essa igreja não negava o nome do Senhor. Essa igreja vivia para a glória de Deus. Essa igreja era de Cristo mesmo. O Senhor da igreja é que reconhece o trabalho da igreja. Havia uma marca sobrenatural de Deus nessa igreja. Que o Senhor nos ajude a que nós possamos ter em mente, irmãos, a cada dia da nossa vida, em cada instante, como é que eu estou representando Cristo? O que é que está acontecendo em mim?
E você diz, irmão, então, tá bom, já entendi que eu tenho que demonstrar Cristo, eu tenho que mostrar ao mundo que Cristo está em mim, eu tenho que ser imitador, as minhas palavras, os meus atos têm que acompanhar as minhas palavras, as minhas reações têm que acompanhar a palavra de Deus e aquilo que eu prego tem que ser visível na minha vida. Como é que eu alcanço isso? Irmão, nós temos que buscar mais a Deus. Nós temos que chegar mais perto de Deus. Quanto mais você se envolve com uma pessoa, mais você recebe dela. Nós tivemos um casal de amigos, eu não sei se a minha esposa se lembra, lá em Portugal, e o rapaz, eles namoraram e casaram, e o rapaz era gago. Ele não era gago, falam gago no Brasil, gago? Ele não era sempre, ele tinha uma expressão, quando ele ficava nervoso fazia e continuava, e fazia sem razão. Eles casaram, passaram uns tempos, ela está a falar e faz ela Nós estávamos, irmãos, eu andei com essa miúda no preparatório, lá em Portugal. Ela nunca tinha feito, ela nunca gaguejou na vida dela. Era uma só cara que gaguejava como o meu marido, já estava a gaguejar também. E eu achei fantástico aquilo, quando ela fez Irmão, você quer que Cristo seja um reflexo ao mundo na sua vida? Envolva-se com Ele. Quanto mais você se envolver, mais você vai demonstrar Cristo. Quanto mais tempo passamos a orar, quanto mais chegamos ao pé do Senhor, quanto nós mais conhecemos da palavra dEle, quanto mais nós nos envolvemos com Cristo, quanto mais nós o adoramos, quanto mais o louvamos, quanto mais o glorificamos, mais nós vamos ter de Cristo e mais o mundo vai poder ver Cristo em nós. E por outro lado, irmão, quando você peca, o arrependimento é maior, porque você ofendeu mais a Cristo. Não, ofendeu mesmo. Não, mas você sente mais, porque agora Cristo está mais em si. Fiz-me entender? Por isso é que Davi continua a ser o homem segundo o coração de Deus. Porque quando arrependeu e quebrantou e chorou. Quanto mais nos envolvemos com Cristo, quanto mais estamos com Deus, quanto mais nós chegamos à presença de Deus, mais nós podemos imitá-lo, e isso é natural. Lembra do fruto do Espírito? O agricultor não estica o fruto, não puxa o fruto, não faz o fruto. Ele prepara tudo, mas o fruto sai naturalmente por ele. Na época certa o fruto sai. O fruto do Espírito é assim na nossa vida, irmão. Não é uma coisa para você disfarçar, não é uma coisa para você esticar, é uma coisa para você produzir naturalmente. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Naturalmente sai da sua vida. Porquê que sai da sua vida? Porque você está ligado na videira verdadeira que é Cristo. Permanecei em mim, diz a palavra do Senhor em João. Ficar nele, permanecer nele, e você vai produzir naturalmente e vai poder dizer: imitai-me, porque eu imito a ele, porque eu estou nele, porque eu vivo em Cristo, a minha vida está escondida em Cristo, e pode demonstrar ao mundo o evangelho que você prega, a fé que você crê, pelo seu viver. É disto que está a falar o texto. Esta igreja foi um exemplo, e é um exemplo para nós hoje. Você é capaz de dizer: não, Daniel desviou muito do que o versículo diz em Apocalipse. Não desviei muito, não, irmãos. É esse o conceito que está por trás. Esta igreja foi um exemplo. Esta igreja é um exemplo para nós hoje, não é? É por isso que a gente até tirou o nome, não é? A gente não, lá o pastor Manuel escolheu o nome para a igreja por essa razão. Amém? Vamos continuar um pouquinho. Senão a gente vai ter que dividir esta mensagem mais uma vez. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E eu escrevi fidelidade a Deus. Deus cuida do seu. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas, irmãos, Jesus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Irmão, fique firme e seja fiel ao Senhor. E o Senhor nos guardará e ninguém nos arrebatará da mão dele. Não diz este versículo em lado nenhum que você não vai ter aflições, tá? Que você não vai ter problemas. Também não diz que a gasolina vai se manter a 2,97, irmão. Não fique todo animado esta semana, porque eu duvido. Até ela falar com o pastor Joel, lá na Califórnia está quase a $5. Que bom que a gente tem no Jersey. Não fique animado, porque vai aumentar, você vai ter problemas a seguir. Não pense em comprar um carro de 8 cilindros, porque, irmão, é uma má ideia. É uma má ideia. Isto não vai manter assim.
A palavra do Senhor não diz que você vai ter tudo bem, mas diz que ninguém o vai arrebatar das mãos dele. E Ele nos guarda. Fica fiel ao Senhor. Permanece nele. Permanece na sã doutrina. Não nega o nome do Senhor. Faz a vontade do Senhor. Mostra ao mundo quem Cristo é em ti. E Ele te guardará e ninguém nos arrebatará da mão dele. Somos dele para todo sempre. Que nos ajude o Senhor a nós o buscarmos nessa promessa de ficarmos nele, guardados nele. Irmão, por nós próprios, nós, claro, nós nem a salvação conseguimos. É nele, é por ele. E permanecer na sã doutrina, permanecer sendo cristão, ficando no Evangelho, dependemos dele, mas ele nos guarda se nós formos fiéis a ele. Se nós permanecermos nele, se nós estivermos nele, não seremos arrebatados da mão dele. Que o Senhor nos ajude a nós entendermos todo este exemplo maravilhoso que é esta carta. E que nós possamos no nosso coração, irmãos, não ponha no seu coração, por favor, que a igreja do Rosal Park seja assim. Ponha no seu coração você ser assim. Cada um de vocês, cada um de nós, sermos assim. Permanecer na sã doutrina, não negar o nome do Senhor, e imitar a Cristo para que o mundo possa ver a glória dele em nós. E o Senhor nos guardará. Irmãos, se cada um de nós que estamos aqui formos a igreja de Filadélfia, cada um de nós individualmente, irmão, imagina quando a gente se juntar. Imagina o que é o reino dos céus no nosso meio. Imagina o que é o reino dos céus através de nós. Se cada um de nós for como a igreja de Filadélfia. Amém? Terminando com a promessa final. Não ainda tínhamos. Ops. Vamos lá. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Perseverança. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém? Estávamos a falar precisamente disso. Em ficarmos e permanecermos na palavra do Senhor e mantermos-nos nela e seremos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também um novo nome. Habitar com Cristo, o maior desejo do salvo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, a nossa promessa final, o nosso momento alto é viver na glória com Cristo. Há um caminho a percorrer. Há um caminho que aos olhos humanos é impossível, é difícil. Não vale a pena. É um caminho demasiado estreito, demasiado espinhoso. E deixa-me dizer uma coisa, irmãos, e é isso tudo. E é isso tudo. E a palavra do Senhor diz que é assim. Mas é um caminho glorioso, porque é um caminho de santidade, é um caminho da presença de Deus, é um caminho de obediência ao Senhor, é um caminho de certeza de vida eterna, irmão. Irmão, é um caminho que a gente percorre com dificuldade, com luta. É um caminho de obstáculos. O maior obstáculo é a nossa carne. O nosso pior inimigo é a nossa carne. O diabo só trabalha naquilo que a gente dá lugar. A gente tem que lutar, a gente tem que lutar, a gente tem que lutar. Mas no final tem um caminho, tem algo glorioso e maravilhoso. Irmão, viver por Cristo, dar a vida por Cristo. Viver para a glória do Senhor. E no final teremos a vida eterna. E todas as cartas terminam desta maneira. Não é terminar com pensamento positivo. Está, amados? Não é positivismo. É realidade. Todas as cartas dizem que aquele que permanecer até ao fim será salvo. Aquele que ficar verá a glória de Deus. Nos ajuda o Senhor. Que nós possamos, em tempos difíceis, irmãos, em tempos de dificuldades, em tempos que fica difícil nós sermos cristãos. Aliás, sempre foi, irmãos. Sempre foi. Foi a nossa vez de enfrentarmos as dificuldades. Que a gente possa enfrentar as dificuldades e as lutas que se apresentam à nossa frente. Mas que Cristo seja glorificado em cada coisa. Que a glória seja para o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a continuarmos avante. Querendo Deus, na próxima semana, iremos estudar sobre a 7ª carta, a última, sobre a igreja de Laodiceia. Esta quarta, como é habitual, iremos estudar e analisar um pouco sobre imitarmos a Cristo para que o mundo nos possa imitar a nós e a mensagem da salvação sendo confirmada pelas nossas
ações. Assim nos ajudando o Senhor, quarta-feira cá estaremos às 7 horas para oração e depois teremos o nosso estudo bíblico. Amém? Glória ao nome do Senhor. As crianças têm alguma coisa?